Então, salve, salve, meus queridos alunos e amigos. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês, guerreiros, e para vocês, guerreiras. Bom, já vou iniciar o vídeo aqui dessa forma. E quem fala é o Jardel, professor, pesquisador e mentor em Direito. Gente, eu espero que vocês estejam bem, que os estudos de vocês também estejam aí voando, porque aqui tá tudo bem. Graças a Deus. Gente, vídeo de hoje, nosso papo hoje é com a galera diferente aí, com a galera dos meus alunos aí, do ENAM, do Exame Nacional da Magistratura, tá? Então, hoje, galera do ENAM, hoje o papo é com vocês, estamos aí na atividade com vocês, beleza? Hoje nós iremos conversar. Professor, sobre o quê? O que é que a gente vai conversar aí? É que a galera do ENAM vai conversar. Nós iremos conversar sobre, nós iremos, na verdade, corrigir, tá? Corrigir ponto a ponto toda a prova de direito penal e processual penal constitucional no ENAM, no Exame Nacional da Magistratura, no ENAM 5, realizado no dia 7 de junho de 2026, tá? Nós pegaremos essa prova para fazer uma análise e como faremos. Uma questão por dia, tá? Analisaremos as 12 questões, uma questão por dia, vendo ponto a ponto onde é que dá pra gente escapar de pegadinhas da FGV, onde é que a FGV gosta, quais são os principais temas que a FGV curte cobrar e o que é que a gente pode fazer uma prospecção aí com relação a temas futuros também, tá? Então, vamos, vocês sabem que eu sou muito objetivo, vamos começar, mas antes de começar, gostaria de agradecer e a toda a audiência de vocês aí. Continuem curtindo, se inscrevendo no canal e não só isso, gente, compartilhando os vídeos, que é o mais importante para que a gente consiga aí alcançar muitas outras pessoas e para que a gente consiga para que a gente consiga ainda mais ajudar muitas outras pessoas. Beleza? O intuito aqui sempre é ajudar. Então vamos que vamos. Já vou espelhar aqui para vocês. Gente, antes de espelhar, eu já vou dizer a vocês que a prova que eu fiz foi a prova do tipo 4, tá? E eu não vou resolver, nós não vamos resolver, analisar as questões de forma sequencial. Eu peguei de forma aleatória para que fique mais dinâmico e também a gente consiga analisar alguns temas aí que ao longo da aula vocês verão a importância dessa análise. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu espelhar aqui para vocês. Vejam só. A primeira questão que a gente vai analisar é a questão 80, tá? Questão 80 do ENAM, prova tipo 4. Então, vamos lá. O que é que eu digo sempre para os meus alunos do ENAM? Galera, para que vocês não fiquem perdidos aí. Vocês não fiquem perdidos com relação à FGV. E ela gosta muito, eu sei que ela gosta muito aí de fazer questões com situações hipotéticas, mas, gente, para que vocês não se percam, dissequem a questão ao máximo. Professor, como é que a gente vai fazer isso? Vem comigo que eu vou ensinar para vocês. Vejam só. Pierre, ele é cidadão francês e secretário do consulado da França em Buenos Aires. E ele está em gozo de férias no Brasil. Gente, igual o João Kleber aqui, para tudo, tá? O que é que a gente vai fazer aqui? Vamos começar a dissecar a questão. Eu tenho informações relevantes que podem ser diferencial na resolução da minha questão, beleza? Ó, Pierre, ele é cidadão francês e secretário do consulado da França em Buenos Aires, vejam só. Informação importante aqui, tá? Só que ele está aonde? Pierre, ele está no Brasil. Joia? Vamos seguir. Ao realizar um passeio turístico em uma embarcação de bandeira privada argentina, para tudo, ele estava realizando um passeio turístico numa embarcação de bandeira privada argentina que se encontrava no mar territorial brasileiro. Galera, isso aqui é fundamental. Duas informações que são extremamente fundamentais para a resolução da questão e logo mais vocês verão um porquê. E aí ele, nesse passeio turístico, ele se envolveu em uma discussão
e com a intenção de matar, desferiu um disparo de arma de fogo contra Enzo. Só que Enzo, ele era um cidadão italiano domiciliado no Brasil, tá? Enzo foi atingido, conforme diz a questão, mas sobreviveu. Pierre foi preso em flagrante pela Polícia Federal ao desembarcar em solo brasileiro. Então ele foi preso aí. E aí o Enan pergunta, ou o Enan quer saber qual é a afirmativa correta. Gente, com essas informações aqui, qual é o próximo raciocínio que a gente tem de fazer? A gente tem que descobrir qual é o tema que o Enan está cobrando aqui. E o tema que o Enan está cobrando aqui é um tema que o FGV gosta de trabalhar em provas do Enan com frequência. Não só no Enan, mas provas de magistratura da primeira fase, aí, a prova objetiva, o Enan gosta, que é lei penal no tempo e no espaço, tá, galera? Aqui, precisamente, lei penal no espaço. Lembrem que esse tema ele se divide em 2 pontos, em 2 eixos. A gente tem, quando a gente fala de lei penal no espaço, a gente fala em quando a gente fala em lei penal no tempo e no espaço, lembrem que a gente fala nessa divisão, né? A gente tem essa divisão aí. Então, lei penal no tempo, a gente verifica como é que a lei penal ela se comporta no tempo, e lei penal no espaço, a gente verifica como é que a lei brasileira ela é aplicada no Brasil e fora do Brasil, tá, gente? Esse tema é tão importante que, além dessa questão, o Enan cobrou uma outra questão sobre esse mesmo tema nessa mesma prova. Vejam só o quão é um tema queridinho aí da FGV, beleza? Então, a gente já conseguiu trazer o raciocínio no sentido de identificar qual é o tema. E como é que a gente vai resolver? Aqui a gente não está falando, então o nosso próximo raciocínio nós não estamos falando aqui, gente, sobre lei penal no espaço, tá? A gente está falando aqui, a gente não está falando sobre lei penal no tempo, a gente está falando aqui sobre lei penal no espaço. Então a questão, até se a gente olhar as assertivas, as alternativas aí, a questão quer saber se a lei penal brasileira é aplicada ou não ao fato, tá? Então, quando a gente pensa em lei penal no espaço, a gente tem que lembrar de 2 situações. Artigo 5º e artigo 7º do Código Penal. Artigo 5º trabalha a territorialidade, onde é que a lei brasileira ela é aplicada dentro do território brasileiro. E o artigo 7º, extraterritorialidade, ou seja, onde a lei penal brasileira é aplicada fora do Brasil, tá? Então, vem comigo. Vejam só, Pierre ele é cidadão francês, gente. Só que ele tá aqui no Brasil. Ele tá de férias aqui no Brasil, tá? Quer dizer, vocês, ele tá de férias aqui no Brasil. E aí, gente, qual é o ponto importante aqui? Ele se envolve em uma confusão numa embarcação de bandeira privada, tá? Se encontrava no mar territorial brasileiro. Gente, e aí? É território brasileiro ou a gente está falando em extraterritorialidade, ou seja, aplicação da lei penal fora do Brasil? Na verdade, gente, essa hipótese aqui trabalha a territorialidade, precisamente os parágrafos 1º e 2º do Código Penal do artigo 5º, tá? Que são as hipóteses de território por extensão, tá, gente? Então, quando a questão fala, olha, ele praticou o crime numa embarcação de bandeira privada argentina, se encontrava no mar territorial brasileiro, é dizer que esse crime foi cometido no Brasil, no território por extensão, tá? Então, a gente vai começar a analisar aí as alternativas. Eu vou começar de baixo para cima, tá, gente? A alternativa aplica-se a lei penal brasileira ao fato, mas o início do processo dependerá de requisição do ministro da Justiça. Gente, cuidado, aqui é uma pegadinha, tá? Por que é uma pegadinha? Porque a FGV ela está tentando te confundir com a hipótese de extraterritorialidade, tá? Hipercondicionada, que ela está aqui precisamente. Eu trouxe aqui o artigo, ela está aqui no artigo 7º, precisamente no parágrafo 3º, tá? Gente, por que não se aplica essa hipótese aqui? Porque o crime ele foi cometido por um estrangeiro, porque Pierre é estrangeiro, só que ele tem que ser cometido contra
brasileiro fora do Brasil. E vocês já viram comigo que o crime foi cometido no Brasil e foi cometido face de Enzo. E Enzo é cidadão, tá aqui na própria questão. Enzo, ele é cidadão, italiano, tá? Então, essa alternativa vou terminar de ler, tá? Então, aplica-se a lei penal brasileira ao fato, mas o início do processo dependerá de requisição do Ministério da Justiça e da verificação das condições de entrada do agente em território nacional, uma vez que o crime foi praticado por estrangeiro contra estrangeiro. Aqui tinha que ser estrangeiro contra brasileiro. Beleza, gente? Então, a alternativa ela está errada, tá? Está errada. D. Aplica-se a lei penal brasileira ao fato com base no princípio da extraterritorialidade incondicionada por se tratar de crime praticado por estrangeiro contra pessoa domiciliada no Brasil, sendo a embarcação estrangeira considerada o lugar do crime. Errada. Essa alternativa está errada. Qual é o erro, gente? Aqui, ó. Princípio da extraterritorialidade incondicionada. Nós não estamos falando da extraterritorialidade incondicionada. Por quê, gente? Porque o crime aqui ele não foi cometido fora do Brasil, tá? Ele foi cometido no Brasil, num território por extensão. Então, a partir daqui, a gente já afasta também a alternativa D, tá? Alternativa C. Pierre goza de imunidade diplomática, plena inviolabilidade pessoal, razão pela qual a prisão em flagrante deve ser relaxada a fim de permitir a sua extradição para a França ou para a Argentina. Gente, muitas pessoas podem ter ficado com dúvida nesse ponto aqui, perguntando se Pierre tinha imunidade, tá? Só que Pierre ele não tem imunidade, gente. Por quê? Porque ele simplesmente trabalha num consulado da França em Buenos Aires, ou seja, na Argentina. Tá? Então ele seria meio que um servidor público, mas que não possui aí imunidade. Ele não goza de imunidade diplomática, tá? Então, por essa razão, a alternativa é C também, ela tá errada, tá? Alternativa B. Aplica-se a lei penal argentina ao fato com base no princípio da bandeira ou representação, pois embarcações privadas são consideradas extensão do território do país de origem, prevalecendo a jurisdição do Estado da bandeira sobre a do Estado costeiro em caso de delitos ocorridos a bordo. Gente, essa alternativa está equivocada, ela está errada. Por quê? Porque, galerinha, vejam só, não se trata do princípio da bandeira ou da representação, tá? O nosso Código Penal ele trabalha com esse princípio, tá? Ele está aqui, ó, no artigo 7º, inciso 2, a linha C, quando os crimes são praticados em aeronaves. Agora percebam, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada. Gente, ponto de atenção aqui, ó, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Professor, existe diferença entre essa linha C e o artigo 5º, os parágrafos 1º e 2º, sobre o território por extensão? Agora eu vou fazer um boom na sua cabeça, vou explodir a sua mente. Existe, galera. Existe distinção entre esse parágrafo, entre essa linha C e os parágrafos 1º e 2º do artigo 5º. Por quê? Porque lá a gente trabalha o conceito de território, tá? E os crimes em embarcações ou aeronaves são cometidos no Brasil. Galera, cuidado com isso aqui. Isso aqui é ponto de pegadinha. Lá, os crimes são praticados, são cometidos no Brasil. Aqui, temos a hipótese dos crimes praticados em aeronaves ou embarcações mercantes ou de propriedade privada no estrangeiro. Então, o crime tem que ser cometido fora do Brasil. Vocês já viram comigo aqui que esse crime não foi cometido fora do Brasil. A gente não está falando em extraterritorialidade, gente. A gente está falando aqui em territorialidade, ou seja, o crime ele foi cometido em território brasileiro, tá? Então, essa alternativa B também está errada. Só nos restou a alternativa A como gabarito, né? Então, aplica-se
a lei penal brasileira ao fato, aplica-se com base no princípio da territorialidade, isso mesmo, tá? Aqui a gente trabalha o princípio da territorialidade por extensão, pois, sendo de natureza privada e estando em mar territorial nacional, a embarcação submete-se à jurisdição do Estado costeiro, não incidindo a imunidade, uma vez que Pierre não exerce a função diplomática no Brasil. Gabarito aqui, gente. Então, professor, como é que a gente analisa esse gabarito? Vejam só. Sim, galera, a gente está falando aqui do princípio da territorialidade, especialmente do princípio da territorialidade por extensão, que está lá no parágrafo 2º do artigo 5º. Vejam só. É também aplicável à lei brasileira, aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações. Vejam só, estrangeiras de propriedade privada. Lembrem que lá na questão era uma embarcação estrangeira de propriedade privada, achando-se aquela em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente. E aqui é que está o ponto, galera. Aqui é onde a gente matava a questão. E estas em porto ou mar territorial do Brasil, tá? Justamente conforme diz a questão. Tá certo, gente? Então, o nosso gabarito, a alternativa correta aí é a letra A. Lembrando que é a prova tipo 4, questão 80, tá? Então, seria a última questão. Vou trazer vocês para mim aqui. Seria a última questão da prova do tipo 4. Beleza, gente? Então, e aí, o que é que você achou? Você acertou? Essa forma de analisar a questão, dissecando ela, ficou mais simples para você? Como é que... me conte aí, na verdade, me conte aí nos comentários se esse vídeo te ajuda aí na situação do Enem. Você pode comentar aí, professor, não acertei a questão, caí numa pegadinha da FGV, ou então, professor, gostei dessa forma de dissecar a questão, analisando ponto a ponto, me deixe saber aí, me dá o teu feedback, beleza? Se você gostou do vídeo, como eu sempre peço também, deixa o like, se inscreve no canal e, mais importante aí, compartilha para que a gente consiga alcançar e ajudar muitas outras pessoas, tá? Desejo a vocês ótimos estudos, um abração e até o próximo vídeo. Valeu!